Muito boa noite, queridos amigos. Estamos aqui mais uma vez reunidos para mais um programa Polêmica Espírita. Esse é o nosso 58º Polêmica Espírita. E estamos aqui com o Guilherme Velho, que falará sobre psicografia, casos investigados, né, Paulo? Paulo, boa noite. Boa noite, Arthur. Boa noite, Guilherme. Essa live de hoje é importante porque eu acredito que grande parte do público espírita não conhece isso que o Guilherme vai trazer para nós, né? Aquele negócio daquela crença cega, né? E vai ser muito bom, com certeza, viu, Guilherme? Tenho certeza disso. É verdade, um tema muitíssimo importante e coincidiu, inclusive... Vamos ver aí, boa noite a todos. Boa noite, Guilherme. Está nos ouvindo bem? Boa noite a todos. Boa noite, meu querido Paulo. Estou ouvindo bem. Vocês estão me ouvindo bem aí? Tá tudo aqui bem? Tá beleza. Maravilha. Então, Guilherme, você vai falar para a gente, né, desse tema tão importante e tão polêmico, né, que é justamente a tônica aqui do nosso programa. E fique à vontade em relação ao tempo, e ao final nós teremos as perguntas que certamente os nossos internautas vão fazer, né? Possivelmente serão algumas, né? Mas vamos selecionar aqui as mais pertinentes ao tema do nosso programa e lembrar que muito recentemente o Guilherme Velho, assim como o médium Orlando, né? Fizeram uma aparição no programa do Amaury Júnior, que tem tido uma grande repercussão. E o Guilherme Velho certamente vai citar um pouquinho sobre esse trabalho. E também nós vamos mostrar aqui um livro, né, que o Guilherme está divulgando, né, que nos parece assim, muito interessante. E também teremos um curto vídeo que o Guilherme pediu para que passássemos no momento apropriado. Então, Guilherme, com você, a palavra. Meus irmãos, muita paz a todos, com imensa alegria que a gente está aí junto com vocês, difundindo, divulgando aí a doutrina espírita. Como você bem falou, tivemos recentemente aí com o médium Orlando Noronha, que é um médium sério, um médium pesquisado, no programa do Amaury Júnior. Já é a terceira vez que o Amaury me convida para ir abordar temas ligados à doutrina espírita. E dessa vez nós levamos o médium Orlando Noronha, que foi um médium que já submeteu a pesquisa. E é uma característica dos médiuns autênticos, é um médium que topa ser pesquisado, né? Isso aí a gente vai falar para vocês aí, como diferenciar um médium que trabalha sério para um médium que engana, mistifica. A gente vai poder dar algumas dicas para vocês aí, e porque realmente dentro do movimento espírita a gente não vê as pessoas abordando esse tema, né? Ficamos muito no Evangelho e esquecemos de estudar a mediunidade, o livro dos médiuns, é um livro tão esquecido, né? Infelizmente, as poucas pessoas no Brasil que estão produzindo as pesquisas, estão produzindo conhecimento científico, elas não são muito valorizadas, não são reconhecidas pelo movimento espírita. Os eventos, os congressos que a gente vê, a gente não vê um pesquisador, não vê um Paulo Neto lá, um evento grande, não vê o Guilherme Velho, não vê um Clóvis Nunes, não vê a turma que está na pesquisa. Se você tem um discurso mais religioso, as portas se abrem para você. Infelizmente, o movimento espírita tomou corpo como uma religião no Brasil, né? Como um movimento de crença, literalmente. Mas, enfim, vamos abordar o tema da noite de hoje, que é a psicografia, casos investigados. Eu não me tornei espírita pela dor, como a grande maioria das pessoas. Eu fui pela curiosidade, pela pesquisa. Até meus 15 para 16 anos era meio que cético, não acreditava em nada. E estudando o doutrina espírita, eu me convenci da nossa realidade espiritual existencial. E durante os últimos 10 anos, eu tive contato com mais de 30 médiuns de psicografia, aqui no Brasil e também fora do Brasil. Conheci pessoas fazendo um trabalho muito sério, fazendo um trabalho digno na mediunidade. E durante essa construção a gente teve esse contato. Nós produzimos 2 livros,
O primeiro foi o Psicografia Casos Investigados, que já está esgotado, e o segundo, que é o Vida Após a Vida, que é esse aqui, que vocês é da editora Alachatre, do nosso amigo Pedro Camilo, que se encontra aí para venda na Amazon, na próprio site da editora, enfim. E nesse livro, a gente pesquisou médios autênticos, os casos de psicografias autênticas. Tom Souza, Orlando Noronha e o médium Alaú Borges, que também foi pesquisado. E a psicografia, minha gente, ela é muito interessante, porque se a gente parar para fazer algumas observações, a gente vai ver que toda a construção da doutrina espírita, ela foi feita através... Na época não tinha gravador, então não se podia fazer a psicofonia, não se podia gravar. A única forma que Allan Kardec tinha para trazer o conhecimento e deixar gravado era através da escrita, era através da psicografia. Então, os médios iam lá, faziam a psicografia, e foi toda a doutrina foi construída através da psicografia. E o interessante é que Kardec rejeitou mais de 3.200 psicografias. Segundo ele, ele achava que era fraude, porque não obedecia à metodologia que ele aplicou, e podia ser processo anímico. Então, ele rejeitou essas 3.200 psicografias. E o interessante é que Kardec escreve quase 2 capítulos orientando os espíritas como agir diante das fraudes. E aqui ninguém pode falar de fraude. Se falar de fraude, os espíritas mais religiosos, eles não querem. Eles, inclusive, não convidam, porque não, esse Guilherme, a gente não vai convidar ele porque ele fala de fraude. Então, a gente não convida. Então, vocês vejam como o pensamento original de Kardec foi esquecido. Né? Na pergunta 307 do Livro dos Médiuns, Kardec afirma que as fraudes, naquela época, lá na França, século XIX, se tornaram a nova indústria. Ele chama as fraudes de nova indústria, no século XIX. Então, vocês imaginam hoje, com internet, com rede social, com Facebook, com banco de dados, com inteligência artificial, com tudo que está aí. Valdo Vieira, antes de desencarnar, ele disse uma frase, Valdo Vieira, que vocês bem sabem, conviveu com o Chico, escreveu vários livros junto com o Chico Xavier, eram amigos muito próximos, companheiros, viajaram juntos. E Valdo Vieira, no final da vida, ele dá uma entrevista, está no YouTube isso aí, onde ele afirma que 90% do que tem aí de psicografia é fruto de fraude ou de processo anímico. E durante esses meus 10 anos pesquisando médiuns, pesquisando psicografia, eu posso afirmar a vocês que Valdo Vieira estava falando a verdade. Valdo Vieira estava correto. E o problema é que nós aceitamos tudo sem questionar. Aceitamos tudo sem questionar. E bem diferente da orientação do codificador, que manda nós rejeitarmos 9 verdades para não aceitar uma mentira. Então, e o que faz a gente ser diferente das religiões é justamente isso. Porque no Espiritismo a gente estuda, aprende, entende, para depois acreditar. A gente põe o conhecimento na frente da crença, que está gratificado. Não é a doutrina. Uma coisa é a doutrina espírita. Outra coisa é o movimento. Que hoje, aqui no Brasil, tomou muito corpo como religião, tem que ser abordado de forma trina. Tem que abordar o aspecto científico, o aspecto religioso, o aspecto filosófico, os 3 aspectos, mas as pessoas só preferem abordar o aspecto religioso. E é por isso que as fraudes estão acontecendo. Porque o Livro dos Médiuns é um livro esquecido e as pessoas não sabem. Quer dizer, recentemente, digo, no ano 2019, que era um cidadão que passava por médium, que está no meu canal no YouTube, quem quiser ver lá pode ver. Você põe lá Guilherme Velho com ele, conviviam
ele por mais de 2 anos. E ele foi promovido pelo Movimento Espírita Oficial. Vários congressos no Brasil, congressos grandes, aqui em Recife mesmo, no centro de convenções, com mais de 2.000 pessoas, Movimento Espírita promovendo, sem questionar, sem procurar se informar se o médico tem sido pesquisado, o pseudomédico pesquisado ou não, e as pessoas aceitam tudo. E o que a gente está vendo hoje aí, na internet, na rede social, em vários canais de YouTube, são psicografias. Eu até separei aqui algumas, só para vocês terem noção do tamanho da coisa, do tamanho do problema que a gente tem aí, e as pessoas não estão se importando muito com o que está acontecendo. Olha só, isso aqui é só num canal espírita, só num canal. Hoje, antes de começar essa live, eu vi lá psicografias do ator Cláudio Duarte, da Dercy Gonçalves, do João Paulo, o ator José Wilker, Cazuza, Zilka Salles, o diretor da Globo, Jorge Fernando, Lauro Corona, o jogador Denner, da Portuguesa, o ator Marcos Paulo, políticos como Enéas Carneiro, o ator Cláudio Correia Castro, o ator Raul Cortez, Mussum dos Trapalhões. Rapaz, é muita coisa. O cantor Vando, psicografia de John Herbert, Chico Anísio, a atriz Mara Mazan, psicografia Jorge Lafon, Vera Verão, disse que ficou no Umbral há muito tempo, está lá no Umbral. Quer dizer, rapaz, o negócio é muito... Gugu Liberato, Claudinho da dupla, Claudinho Bochecha, o ex-presidente Getúlio Vargas, Chacrinha, o ator Luiz Tourinho, o ator Cláudio Cavalcante, fez aqueles filmes espíritas, fez a novela, né, A Viagem, e o cantor João Paulo. Rapaz, é muita coisa, tem mais aqui. Então, isso foi só num canal, agora à tarde que eu vi. Se eu for olhar, então, aí você vai num canal desse, tem lá 100 mil, 200 mil seguidores, 300 mil seguidores, 500 mil seguidores. E a gente entra nos canais espíritas, você vê um número bem inferior de número de seguidores. E por que está acontecendo? Com a rede social, esses canais monetizados, esse pessoal está ganhando dinheiro. Ganhando muito dinheiro com essas cartas psicografadas. E as pessoas acreditam. Por que ele tem tantos seguidores? Porque as pessoas acreditam. Canais com psicografias pagas. Você entra no Facebook, você vai ver lá perfis de médiuns cobrando para se fazer, para dar uma carta psicografada. E o interessante é que a gente não vê um alerta do movimento espírita. Onde estão as lideranças espíritas para alertar as pessoas? Não é denunciar, não, é alertar, é orientar as pessoas. Porque esse é a orientação de Kardec. Foi essa a orientação de Kardec. Esclarecer. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Então, irmão, do que está acontecendo, do que está se passando. Então, Desculpa te interromper agora. É o movimento espiritualista, porque estão cobrando o mesmo dinheiro. Como é? Guilherme, desculpa te interromper. Realmente a sua fala está cortando muito. Há alguma coisa que você possa fazer aí para melhorar o sinal? O meu som tá ruim, é? Está cortando muito. O som tá ruim? Está cortando muito. Picotando. Rapaz, vou ter que entrar pelo celular. Porque aqui deve ser aqui um notebook. Vou entrar aqui. Perfeito, tranquilo. Eu vou sair e vou entrar pelo... Sem problema.
Pessoal, enquanto o Guilherme ajeita lá, né, a internet dele estava falhando um pouco, como vocês puderam ver, só estava esperando uma oportunidade para poder avisá-lo, né? Isso é uma coisa que é muito interessante, né? Eu, particularmente, não tinha contato com o Guilherme, quem tinha mais contato com ele era o Paulo, e aquilo que nós, eu e o Paulo, volta e meia, falamos já há muitos anos, né? Que é justamente essa falta de senso crítico que vem assolando o movimento espírita. As pessoas estão acreditando em qualquer coisa que apareça, né? E não podemos agir dessa maneira. Nós temos que realmente fazer jus à fé raciocinada, porque senão vira fé cega. Bem, então, Guilherme parece que já ajeitou, até a imagem dele melhorou. Melhorou então, a imagem? Agora parece que melhorou sim, vamos lá. Pois é, então vamos lá. Como eu estava falando, então é importante esse critério e é importante esse interesse das lideranças espíritas para orientar as pessoas. Senão, o que a gente está vendo é a banalização da psicografia, é o que a gente está vendo. Daqui a pouco, as pessoas que não são espíritas vão até rir da gente. Esse pessoal aí estão acreditando nisso, nessas loucuras, diante do que está posto aí. Então, a gente vê esses canais espiritualistas aí crescendo muito, não são canais espíritas, são canais espiritualistas, deixa bem claro isso. E esses canais espiritualistas, a tendência é crescer cada vez mais. E a gente vê a diferença, e a gente se fechou, o movimento espírita ele está fechado no movimento religioso apenas, onde nós não estudamos a parte teórica e a parte científica. Então, essa é a grande razão das fraudes estarem acontecendo. Mas, diante disso aí, o que é que eu tenho feito? Eu tenho falado do fenômeno autêntico, eu tenho levado para as pessoas os médios sérios, as pessoas que têm feito um trabalho autêntico, né? E aí você diz, mas Guilherme, me diga aí alguns médios que você já pesquisou. O médio Orlando Noronha, de Curitiba, que é um médio sério. O médio Alaô Borges, de Uberaba, que tem um trabalho sério também. O médio Newton Souza, do Ceará. O médio Newton Stuck, de São José do Rio Preto, também foi pesquisado. Ano passado, a Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora, através do NUPS, que é o maior núcleo de pesquisa unindo medicina e saúde na América Latina, espiritualidade na América Latina, eles tentaram fazer alguns experimentos, chegaram a fazer com 7 médios de psicografia, e eles não lograram êxito na pesquisa. Isso não foi no ano passado, não, desculpa, isso foi em 2017. Então, os 7 médios que foram até lá, eles não conseguiram produzir informações que se caracterizavam como uma psicografia autêntica. Aí o doutor Alexandre Moreira Almeida me procurou, perguntando se eu conhecia alguns médios que pudessem submeter à pesquisa. E aí a gente indicou os 3 médios, o médio Alaô Borges, o médio Newton Souza e o médio Newton Stuck. E eles foram para a Universidade Federal de Juiz de Fora, ano passado, num ambiente controlado, em uma sala fechada, um auditório fechado, só com pessoas que estavam lá a convite da equipe de pesquisadores. Os médios não sabiam quem eram as pessoas que estavam lá, as pessoas não sabiam também quem era o médium. Foi tudo gravado, monitorado, filmado, e o resultado foi surpreendente. Para eles lá, para mim não. Eu já sabia que eles iam lograr êxito no trabalho. Mas as psicografias, Paulo e Arthur, elas vieram com conteúdo de legitimidade tão grande, a ponto das assinaturas de algumas delas virem muito parecidas, que a própria universidade resolveu contratar um perito da Polícia Federal em grafoscopia para fazer a análise grafoscópica das assinaturas, de tão parecida que elas vieram. E foi publicado um artigo científico numa das revistas da Europa, uma das mais importantes, que aborda assuntos sobre mortalidade. Então, tá aí. Então, aí eu questiono por que, se nós já temos médios pesquisados, por que não se abre as portas para que esses médios possam não só fazer psicografia, mas fazerem palestras também? Porque nós conversamos com esses médios, além deles o Orlando Noronha, e fizemos um acordo que eles não iriam apenas fazer a psicografia nos eventos que eles forem convidados. Eles vão, fazem psicografia, mas tem que fazer a palestra. O fenômeno ele vai junto, mas o mais importante é a palestra. Então, eles têm esse cuidado de levar para as pessoas o conhecimento e não apenas o fenômeno. Então, a gente tem feito esse trabalho.
de esclarecimento, levando para as pessoas realmente o fenômeno autêntico. Aí vocês perguntam, mas Guilherme, como é que a gente pode saber que um médium é autêntico e o outro não é? Como é que a gente pode saber se uma psicografia é autêntica e a outra não é? No meu canal no YouTube, vocês podem pular Guilherme Velho, vocês vão ver alguns vídeos. Tem lá um vídeo onde eu ensino as pessoas a como detectar a fraude na psicografia. Tá? Mas eu vou dar algumas dicas para vocês aí. Primeiro, o médium autêntico, ele topa a pesquisa. Ele aceita ser pesquisado. O médium charlatão, ele não aceita. Diz que o trabalho dele não é para ser pesquisado, é um trabalho para consolar, é um trabalho que o mentor não deixa, a mentora não deixa. Então, eles falam isso. Entendeu? Ou então, eles dizem que está aceita, quando chega na hora, no dia, como teve um que topou aí, um que foi denunciado pela ex-esposa. Chegou no dia, ele ia para Porto Alegre para fazer a psicografia lá e na hora não foi, inventou uma desinteria e não foi. Então, assim, eles fazem isso. Eles dizem que vão e na hora não vai, entendeu? Então, o médium autêntico, ele topa ser pesquisado, ele aceita ser pesquisado. Sabe por quê? Porque eles querem entender o que se passa com eles. Eles estão abertos à pesquisa. Eles se deixam pesquisar. Então, é muito simples. Então, se a pessoa quer uma psicografia, ela procura saber se o médium ou a médium já foi pesquisado. É muito importante isso. É simples. Procura saber, mas as pessoas elas acreditam em tudo, elas querem crer. As pessoas acreditam, Arthur, naquilo que querem. Então, a dor de uma mãe que entrega um filho faz ela acreditar naquilo ali. As pessoas que foram enganadas por aquele médium que foi denunciado pelos ex-trabalhadores, a polícia do Rio de Janeiro, o delegado investigou ele por 6 meses. E aí pediu a quebra de sigilo fiscal, telefônico e bancário. A justiça negou, a justiça negou. E indiciou ele. Né? Aí a justiça agora arquivou o processo. Mas não arquivou porque analisou as cartas. Não, arquivou porque alegou que ele não cobrava para dar as psicografias. O ganho dele não era um ganho direto, era um ganho indireto. Ele ganhava com venda de livros, ele ganhava com doações, que ele recebia muito dinheiro com doações. Até construiu uma sede nova para a seita que ele montou, ele foi com doações, entendeu? Então foi tudo. Então a justiça, então ele não deve nada à justiça mais. Ou seja, hoje, se você é um médium, ou um falso médium, e você dá uma psicografia forjada, fajuta, tirada da rede social, isso não é mais crime. Se você não cobrar nada. Mas se você cobrar, aí pode se enquadrar no crime de estelionato. Né? Aí pode se enquadrar. Então é isso. E durante esse processo, para levar a verdade às pessoas desse indivíduo, que se passa por médium até hoje, eu alertei muitas casas espíritas que iam levar ele para lá. E avisava, e o pessoal não acreditava em mim, não. Aí levava, porque o pessoal queria. O pessoal queria mesmo, não estava preocupado, não. Teve um caso que eram 4 mães que estavam em busca da carta. Só que elas já sabiam que se tratava de mistificação. E a gente combinou com elas o seguinte: olha, vocês 4, vamos fazer o seguinte: fechem o Facebook de vocês. Deixem todo o Facebook fechado. Para que ele não tente. Okay. Sem som. Som. Sem som. Olha o som. Seu, não. Deu um pique na sua internet, você caiu e quando voltou sem som. Essa parte tecnológica aí mata a gente. É complicado. Bem, então, enquanto ele não volta, né, é justamente aquilo que nós há anos já avisamos, né? Não especificamente em relação à psicografia de entes queridos. Opa, o Guilherme voltou, mas parece que está sem som ainda, Guilherme. Está sem som ainda. Não.
E o que nós sempre falamos é em relação à literatura, né? Que, na verdade, vem através da psicografia. Então, livros publicados podem ser, não estou dizendo que sejam todos, óbvio, né? Assim como ele também não está dizendo que são todos os médiuns que são charlatães, mas livros publicados, por vezes, são resultados de indivíduos charlatães que se fazem passar, né, por médios psicógrafos e, na verdade, né, não estão... o Guilherme voltou, vamos ver. Ainda com probleminha de som aí, parece. Não estamos ouvindo. Sem som. Então, essas obras, às vezes, tidas como mediúnicas, o que eu já percebi em alguns casos é que, na verdade, era algum encarnado tentando se passar por espírito e, na verdade, não era, né? Continuamos aí sem som com o Guilherme. Sem som. Sem som. Ver aqui se ele... Não sei nem se ele está escutando a gente, né? Então, como nós dizíamos, né, Paulo? O que você teria aí a comentar sobre esses casos aí? É uma situação delicada, porque aproveita das pessoas na parte fraca, está totalmente fragilizado, principalmente no caso das cartas consoladoras. Então, a tendência da pessoa é aceitar, porque vai desconfiar por quê? Agora sim. Agora foi. Eu achei aqui a internet. Tá, deu uma... Enfim, mas vamos lá. Bom. Então, foram quatro mães que foram para essa reunião de psicografia desse suposto médium. E a gente combinou delas fecharem o Facebook, para que o médium não pudesse ver. Então, combinou de elas todas fecharam o Facebook. Elas fecharam o Facebook. Quando foi no dia da reunião, quando foi ver, veio uma carta do médium para uma delas. Na mesma hora, eu entrei no Facebook dela. E ela abriu o Facebook. Quer dizer, a vontade de ter uma comunicação do filho, ela é tão grande que ela abriu, mesmo sabendo que ia ser uma fraude, mas ela quis. Porque para ela aquilo consolava, mesmo que seja uma carta fajuta, uma fraude. Então é uma coisa muito séria. As pessoas não estão dando a importância ao problema. Até hoje, as pessoas não estão tendo a noção da gravidade dessa situação. Primeiro, em relação a esse rapaz que eu falei, que foi denunciado pelos ex-trabalhadores, e desse eu não falo mais. Por quê? Porque ele saiu do movimento espírita. Quando nós fizemos um manifesto com várias assinaturas, acho que Paulo até assinou também, né? Fizemos um manifesto em várias assinaturas, não citava o nome dele, mas era em defesa das mães enganadas, vítimas, e em defesa dos médios sérios. Foram quase 100 assinaturas de entidades espíritas, de palestrantes, de pesquisadores, de associações do mundo todo, inclusive do Japão, dos Estados Unidos, da Dinamarca. Vários países assinaram. Então, ele, quando viu essa movimentação, ele foi bem inteligente. Ele saiu e fundou uma seita. Fundou uma seita que está lá, e ele hoje nem utiliza mais o nome psicografia, ele usa cartas consoladoras. Né? Porque aí a carta consoladora já fica até mais leve. Se der algum problema na justiça, ele não é psicografia, é carta consoladora. Ele mudou até. Então, mas esse eu não falo mais. O que ele faz daqui para frente, do movimento, da hora que ele sai do movimento espírita para frente, não me interessa. Sim. Ele pode continuar fraudando, não é problema meu. Eu zelo pela minha doutrina, que é a doutrina espírita. Então, eu posso falar dos casos, inclusive vou colocar as minhas pesquisas, porque ele questiona a minha pesquisa, como ele não tem argumento, ele questiona a minha pesquisa. Então, eu vou colocar as pesquisas que eu fiz na época que ele era espírita, para os espíritos verem. Entendeu? Nós vamos fazer isso. Até porque ele entrou com 2 processos contra mim na justiça e eu ganhei os 2. Eu ganhei os 2. Então a justiça viu, mandei todo o meu material, mandei toda a minha pesquisa para a justiça e ela viu e me deu ganho de causa. Entendeu? Ele recorreu, entrou e perdeu também. Ele entrou contra a Globo. Entrou contra a Globo e perdeu também. Quer dizer, o cara está desesperado. Entendeu? Já vai pedir música no Fantástico já. E já perdeu 3 vezes. Né? Então, aí o que acontece? Pessoal, vamos entender o seguinte. O médium autêntico, como a gente vinha falando, ele aceita a pesquisa. O charlatão não aceita. Nunca foi pesquisado. Por que você vai procurar um médium que nunca foi pesquisado? Procura alguém que já foi pesquisado.
que topa, que aceita ser pesquisado, você vai ter a oportunidade de encontrar uma carta autêntica. Outro fato, outro ponto, que esse é o primeiro. A gente vinha falando das situações para identificar uma média e uma carta fraudada, né? Outro ponto. Cartas com informações pontuais, com número de CPF, placa de carro, número da OAB, número do NIS. Eu desafio, esse vídeo foi gravado, eu desafio um médium a fazer uma reunião de psicografia comigo. Eu levo 20 pessoas e ele não precisa nem dar a carta. Ele basta dar o número do CPF de alguma daquelas pessoas ali, ou de algum parente delas. Eu pago R$100 mil. Não aparece um. Entendeu? Porque é tudo fraude. Porque o espírito vai dar o número do CPF da mãe? Qual a utilidade do espírito dizer o número da placa do carro do acidente, da OAB, da filha? Então, informações pontuais. Vocês questionem isso também. É um segundo ponto. A psicografia autêntica, o médium, o espírito comunicante, ele conta como foi sua chegada do outro lado da margem, geralmente. Ele conta quem os recebeu. É outra coisa que eu descobri lá atrás, ainda em 2017, 2019, eu descobri que nas psicografias de Chico, a grande maioria dos nomes que vinham nas cartas eram nome de pessoas mortas. Nome de mortos. E eu fui pesquisar os médios autênticos, que eu já sabia quem era, mais ou menos. Nas cartas deles só vinham, em sua grande maioria, nome de mortos. Nas cartas dos médios charlatões, só vinha nome de vivo. Porque morto não tem Facebook. Só que eu divulguei isso quando eu participei do 5º Simpósio Espírita no Japão. Eu denunciei isso lá no Japão. Eu falei, ficou um vídeo gravado no YouTube. Aí, resultado, eles viram o vídeo, começaram a colocar nome de morto. Porque existe um site chamado... Vocês podem olhar aí, pessoal. Anota o nome. Tudo sobre todos. Tudo sobre todos. Você entra nesse site. É um programa de dados, é um site pago. Você põe o nome da pessoa, você vai descobrir lá o CPF dela, o nome do pai, o nome da mãe, o nome do avô, o nome do bisavô, o nome dos vizinhos. Vocês já viram que, às vezes, vocês recebem telefonemas de empresas de cobrança, por engano. Aí liga para o celular do Paulo. Diz, Paulo, aqui, senhor, por favor, eu queria falar com o senhor Sandro. Aí Paulo diz, não, aqui não tem nenhum Sandro, não. Aí a pessoa não satisfeita e diz assim, mas você conhece algum Sandro? Justamente por isso, porque é dos vizinhos. Eles se utilizam desse banco de dados. Então, esse banco de dados que os falsos médios estão utilizando. Entendeu? E tem médium, tem também uma médium também, tem médium homem, tem médium mulher, fraudando. Entendeu? Só tem um médium homem, não. Tem muita gente aí se passando por médium enganando. E esses aí com banco de dados, porque eles agora estão aperfeiçoando. Porque a gente vai denunciando, eles vão vendo os pontos que eu coloco e vão ali deixando de fazer. Por exemplo, esse que foi denunciado, ele colocava número de CPF, de telefone celular. Hoje ele não coloca mais. Né? Ficou muito na cara, muito evidente isso aí. Né? Ele não coloca mais. Tem uma outra que colocava também. Hoje ela também não coloca mais. Então, assim, o pessoal está evoluindo. Outro ponto também, que a pessoa tem que ficar alerta. Médios que não têm contato. Chega lá, a carta está lá. Como é que ele faz isso? Ele vai fazer uma psicografia em Uberaba. Aí ele põe na rede social dele, que vai estar em Uberaba. Aí as pessoas entram, as mães enlutadas, elas entram lá. Dizem, olha, eu estarei presente, eu não vejo a hora de receber uma cartinha do meu filho fulano de tal, e curte a página do suposto médium. Quando ela curte a página do suposto médium, já abre para ele ver tudo. Então ele já tem acesso a tudo. Ele já vê toda a vida da pessoa. E aí ele já, com o nome, ele já vai não só para o Facebook, mas para os bancos de dados. Aí tem gente que diz, não, mas ele é autêntico porque ele deu uma carta que nem Facebook eu tinha. Mas ele tinha banco de dados. Só tem no Facebook, não. E o fato da pessoa não saber como ele conseguiu as informações não legitima a carta. Travou de novo. Essas pessoas não estão fazendo isso. Elas estão coletando informações de banco de dados. Esse site Tudo Sobre Todos, vocês olhem depois para vocês verem a gravidade. Outro ponto também interessante, como eu falei, esses médicos que não têm contato. Aí ele chega na cidade, já leva a carta pronta.
Aqui ele decora com a memória fotográfica, todo mundo sabe como é que funciona, a memorização, tem cursos aí. Então ele já sabe o que acontece. Como é que ele fazia? Ele pegava, recebia 8 cartas. Ele colocava as informações pontuais, como o número de CPF, em 2 ou 3. Nas demais, ele dava uma carta genérica. Mas ele colocava o número do CPF em 2 ou 3. Então ficava bem impactante aquilo ali. Então o que ficava para as pessoas era aquela imagem do médico que deu o CPF. As outras vias genéricas descer por osmose. Então era assim que eles fazem. Aquele outro fazia e alguns estão fazendo outro. Entendeu? Então, assim, tem que ter muito cuidado, porque Chico, ele tinha a necessidade do contato. Antes de escrever meus livros, eu procurei e li quase tudo que foi publicado sobre pesquisas sobre as psicografias de Chico. E tive contato com pessoas como a Célia Diniz, como o Geraldinho Lemos, como pessoas que tiveram algum contato com Chico. O próprio Orlando Noronha. E eles disseram que Chico ficava com a prancheta no colo. E quando a pessoa chegava, ele anotava. Como é o nome, meu filho? Anotava o nome, data de nascimento, data de morte. Chico fazia isso na maioria das vezes. Muito embora ele recebeu muitas cartas sem ter contato. Mas, via de regra, ele anotava. Porque Chico era um médium completo. Então, ele era um médium mecânico. O médium mecânico ele tem essa condição de receber uma carta sem ter o contato. Só que o médium mecânico é muito raro. Aqui no Brasil, só conheço o Zé Araújo, que é natural de Recife, mas mora em Blumenau. E ele não tem contato. Ele recebeu cartas em idioma hindu, que até o alfabeto é diferente. Mas eu nunca pesquisei, mas o Clóvis Nunes já pesquisou e garante ser um médium autêntico. Então, assim, eu não conheço o médium mecânico. Então é muito raro. Chico era um médium mecânico. Os 3 médios que estão no meu livro são médios semi-mecânicos, que a gente vai depois explicar a diferença. Então, o que acontece? Tem os médios, chegam, não tem contato, chega lá e dá a carta. E não são médios mecânicos, né? Então, se dizem médios semi-mecânicos. Então, esse é outro ponto. Outro ponto também, médiums que pedem o nome do desencarnado 1 semana antes, 10 dias antes, para dizer que vai consultar os parentes dos médiuns do morto para poder dar a carta. Então, as pessoas devem ficar alerta. Não devem dar o nome, mas as pessoas querem a carta, elas vão dar o nome, porque elas querem a carta, independente se é original, se é verdadeira, se é carta de rede social, se é carta de banco de dados. Então, tem médium aí, 200 mil seguidores, um canal aí no Instagram, com mais de 500 mil seguidores. Ela pede o nome 1 semana antes. Aí, meu amigo, aí é brincadeira. Se eu pegar um nome 1 semana antes, eu faço melhor do que esse pessoal está fazendo. Eu faço melhor. Se me derem o nome 1 semana antes, eu faço melhor. Então, ninguém... E esse pessoal está frequentando casa espírita, sendo promovido por casas espíritas, pelo movimento espírita oficial. E ninguém diz nada. Ninguém fala nada. Eu mesmo não vou falar. Eu vou deixar acontecer. Porque eu já falei. É agora a vez de outras pessoas falarem também. É só eu que pus a cara, ganhei 2 processos na justiça. Os fanáticos seguidores do suposto médium me perseguindo. Eu tive que entrar com 6 ações contra 6 pessoas na justiça. 6 aqui, ó. 6 na justiça. Pessoas que me ameaçaram, que me difamaram em rede social. Então, não é um trabalho para qualquer um. Tem que ter, primeiro, para desmascarar, tem que ter coragem, primeiro de tudo, e tem que saber. Tem que saber como fazer. Então, não é fácil. Então, eu a partir de agora, eu não quero mais tentar mostrar a verdade a ninguém. Eu posso dizer como a coisa funciona. Quem quiser aí, pode denunciar. Entendeu? Eu não vou denunciar ninguém, não. O movimento espírita, ele não merece o esforço que eu tive, o que eu passei. O que eu passei de receber processo, ter que me entrar com processo na justiça, só quem sabe o que passou fui eu. Então, é uma coisa muito complicada. Então, esses pontos aí que eu estou colocando para vocês podem entender como uma carta é uma carta autêntica, como uma carta é uma carta fraudada. Eu vou mais um ponto. Os médios charlatões, eles têm uma coisa, geralmente eles têm um início, um padrão, no início da carta e no final da carta. Eles têm um padrão. E no meio, eles deixam para colocar as informações pontuais, como número de CPF, placa de carro, essas coisas. Então, eles faziam isso. Então, eles seguem um padrão. Outra coisa,
outra característica do médico charlatão é o médico que fica se vitimizando na rede social, fica dizendo que fica alegando perseguição, fica dizendo que está sendo perseguido, perseguida, fica atacando pesquisadores. Quando você vê um médico falando mal de Guilherme Velho, levante as orelhas, ligue a antena. Quando você vê um médico falando mal de mim, pode ficar atento, que ali tem. Ali tem. Pode ter certeza, porque os médicos autênticos são todos meus amigos. Já vieram na minha casa, a gente viajou junto. Eu fui junto com o médico Newton Souza para Londres, fizemos um trabalho maravilhoso lá. Ele psicografou, chegou a psicografar uma psicografia em inglês, de trás para frente, uma coisa que é muito raro para o médio semimecânico. Geralmente o médio da mediunidade poliglota geralmente é um médio mecânico, né? O Newton é semimecânico, mesmo assim ele conseguiu psicografar algumas coisas em inglês, tanto em Londres quanto na Flórida, quando nós fomos antes da pandemia. Então, a classificação dos médios, para vocês saberem, existem 3 tipos de médios de psicografia. Primeiro é o médio mecânico, que eu já falei, que era como o Chico, que escreve a jato, uma velocidade ali, e é inconsciente, ele não tem consciência do que está escrevendo, e a assinatura vem muito parecida às vezes, a letra vem muito parecida às vezes também. Então, essa é a característica do médio mecânico. O segundo grupo são os grupos dos médios semimecânicos. Aí já existe maior número, diferentemente dos médios mecânicos, que eu só conheço um no Brasil. Então, os médios semimecânicos, eles têm consciência. Muitas vezes eu estou fazendo uma palestra, o Newton está psicografando ali, depois ele lembra, comenta o que eu estava falando. Ele tem consciência e ele está ali psicografando conscientemente. Tá? Então, essa é a diferença. E o terceiro grupo são os médios audientes ou intuitivos. A maioria daqueles livros que vocês veem, Violetas na Janela, de romance, a maioria desses livros são livros oriundos de mediunidade audiente ou intuitiva. O espírito sente, ouve, o médium ouve, sente, começa a escrever. Só que tem um detalhe. Os médios mecânicos e os médios semimecânicos, eles fazem uma coisa interessante, Paulo. Eles conseguem mudar a letra, escrever parecido com o espírito quando em vida, a ponto da assinatura vir muitas vezes semelhante. No caso do Newton, no livro dele, ele recebeu uma psicografia que a assinatura ele entregou para uma perito em grafoscopia da polícia do Ceará. Ela cética, não acreditava em nada. E no final ela se convenceu e atestou a assinatura como sendo a assinatura genética do morto, do espírito quando em vida. Está no livro dele. Então, os médios mecânicos e semimecânicos, eles conseguem fazer isso. Já os médios, então chamados médios polígrafos, já os médios audientes ou intuitivos, eles são sempre monógrafos. A letra é a letra do médium que está ali. Não é a letra do espírito. Ele nunca muda de letra. A letra da caligrafia permanece a mesma. Então, isso é muito interessante para as pessoas observarem. Então, nesses médios que estão fraudando aí, que eu sei, que eu não vou ficar falando nome de médio aqui, eles são todos monógrafos. Não muda a letra, não. Mas, agora, se algum deles ver essa live, vão começar a mudar a letra também, né? Que eles se aprimoram, a cada dia eles se aprimoram, né? Eles estão aprimorando aí. Enquanto o movimento espírita está aí parado, assistindo palestras aí de cunho religioso, eles estão evoluindo. A fraude está ficando mais completa, mais bem feita. E lá na frente vai ser muito difícil chegar para aquelas pessoas todas e dizerem que aquilo ali é tudo uma fraude. Entendeu? Então vai ficar ruim para a gente. Fica muito ruim para a gente, nós espíritas. Porque estamos assistindo passivamente essa situação e ninguém faz nada. Porque não só tem um engano, não. Esse que eu tô falando não é o que foi desmascarado pelos ex-trabalhadores, não. Esse aí eu não estou falando mais nem. Eu não estou nem falando dele. Porque ele não é espírita. Eu estou falando dos que estão dentro do movimento espírita enganando, fraudando. Entendeu? Então é essa a situação. E é importante a gente ter esse cuidado. O Pedro Camilo, que é nosso amigo, pesquisador espírita, escritor, ele escreveu um livro que já está na editora La Chata. Eu queria que você colocasse a capa do livro aí, a foto, que ele fez, inclusive, ele disse que foi inspirado no processo que eu vivi, para levar a verdade às pessoas, que é A Fraude, o nome do livro. É um romance espírita, não é um livro, não é uma história real, é um romance espírita,
Mas é muito interessante, é muito legal e vale a pena. Vocês podem comprar esse livro, minha gente, vale muito a pena. Está na editora La Chatre. La Chatre. Entra no site e compra o livro do Pedro Camilo. Vocês vão gostar. É um romance espírita falando das fraudes. Porque alguém tem que falar, Arthur. Alguém tem que falar das fraudes. Não podemos ficar... E eu pago o preço por falar de fraude. Ninguém quer ouvir. Então ninguém convida para congresso, ninguém convida para fazer assim, os eventos grandes aqui no Brasil, porque lá fora eu já visitei 14 países e ao todo foram exatamente 201 palestras em 14 países. E o detalhe, todas essas viagens, quem paga sou eu do meu próprio bolso. Só uma vez que eu fui para o Japão que eles mandaram a passagem. As outras eu passo meu ano juntando minhas milhas e vou visitar meus amigos aí, que é um verdadeiro tesouro que eu construí, que dinheiro nenhum paga, que são amigos nesses 14 países onde a gente visitou. Nos Estados Unidos, a gente vem fazendo palestras, não só dentro do movimento espírita oficial, mas também em igrejas espiritualistas nos Estados Unidos, em inglês. Eu que morei algum tempo nos Estados Unidos, então eu falo inglês, faço palestra em inglês. Na Espanha também realizamos palestra em Barcelona, em espanhol. Então, a gente tem levado esse trabalho para fora do Brasil, para as casas espíritas lá fora. Agora, onde tem casa espírita fora do Brasil, tem brasileiro. Você chega nos Estados Unidos, onde tem centro espírita, tem brasileiro. Canadá, toda a Europa, é brasileiro. Em todos os lugares. Né? E é muita gente boa lá fora, fazendo um trabalho sério, um trabalho edificante. Agora, tem gente que mesmo lá fora dá essa conotação de religião. A ex-presidente do movimento espírita americano, ela deu uma declaração alguns anos atrás que eu fiquei preocupado. Ela deu uma entrevista e disse que estava muito feliz que a American Magazine, que é uma revista lá nos Estados Unidos, publicou uma matéria sobre os 50 maiores movimentos de fé dos Estados Unidos. 50 maiores movimentos de fé. E que o espiritismo foi incluído como um movimento de fé, e que pela essa revista, e ela estava muito feliz. Eu acho que Kardec deve ter ficado revoltado com isso. O espiritismo nunca foi um movimento de fé, nunca foi um movimento de crença. O espiritismo é um conhecimento novo para a humanidade. São leis que os homens da Terra não conheciam. E os espíritos vieram, através de Allan Kardec, fazer com que a gente soubesse. E Kardec deixa claro, o espiritismo é uma doutrina filosófica de fundamentação científica e consequências éticas morais. Essas consequências éticas morais são as consequências religiosas. É o porto de chegada, é para onde tudo vai. Vai um dia, não é a base é a ciência. Entendeu? Então, é muito claro, isso é muito claro. E é uma pena que algumas pessoas, pelo menos talvez a maioria das pessoas, não entendam, não vejam o espiritismo como um movimento, um conhecimento novo, e sim como um movimento de fé, um movimento de crença. E o que faz o espiritismo ser diferente das religiões é justamente isso. É que no espiritismo a gente estuda, aprende, entende, para depois acreditar, né? A gente não aceita a fé cega. Então não pode ser um movimento de fé. Eu costumo dizer o seguinte, o espírita não é apenas homem de fé. O espírita é homem de convicção. Por quê? Porque quem tem fé acredita. Quem tem convicção sabe. A fé se baseia na crença, Paulo. A convicção na certeza. Sim. O que é mais forte? Eu dizer, eu tenho fé que eu sou imortal, ou eu dizer, eu sei que eu sou imortal? Eu sei que eu sou imortal, ela é muito mais forte. É muito mais forte porque ela se fundamenta no conhecimento e não na crença. E é por isso que nossa fé não é fogo de palha. Só que o movimento espírita, que seguiu Kardec, esse movimento igrejificou a doutrina espírita aqui no Brasil. Igrejificou. Agora, muita gente não sabe porque existe só o espiritismo assim, com volume mesmo aqui no Brasil. Eu vou contar o porquê e no final a gente finaliza para vocês também participarem desse bate-papo. Quando o movimento espírita estava na França, fervilhando lá, naquele momento, Kardec escreve no Livro dos Espíritos, fala das fraudes. Kardec descobre que existiam pessoas que produziam fenômenos sem o concurso e sem a presença de espíritos, que ele batizou de homem elétrico, palavra que o movimento espírita também esqueceu. Kardec sabia que tinham pessoas que faziam fenômenos sem concurso de espíritos. Eu aqui, por exemplo, eu conheci uma paranormal, que depois eu vou contar a vocês esse caso no final, que é bem interessante.
Mas Kardec, aí surge a moderna parapsicologia. Kardec morre, desencarna, surge a moderna parapsicologia, com Joseph Bexheim, colocando seu enfoque de pesquisa na construção da mente. E alguns parapsicólogos mais fanáticos chegaram a dizer que o espiritismo era a doutrina do inconsciente, codificado de forma errada por Allan Kardec. Aí o espiritismo começa a entrar em declínio na Europa, e a moderna psicologia surge com muita força. Chega o inconsciente com Freud, as fraudes começam a dominar o movimento espírita. O movimento espírita mediuniza tudo, espiritiza tudo, como se todos os fenômenos fossem produzidos por espíritos. E hoje a gente sabe que é muito claro, nem toda paranormalidade é uma mediunidade, mas toda mediunidade é uma paranormalidade. Existem os fenômenos anímicos ou psíquicos que Kardec lá atrás separou. Kardec fez separação. O movimento espírita não fez separação. Mediunizou tudo, espiritizou tudo. Aí Charles Richer, que foi prêmio Nobel em Medicina e Fisiologia em 1913, coloca a palavra do homem elétrico, batizado por Kardec, de sensitivo. Essa palavra sensitivo foi criada por Charles Richer para separar o médium do paranormal, do sensitivo, no caso, sensitivo. Aí o movimento espírita espiritizou tudo. A espiritismo entra em declínio. Só que nesse período, o espiritismo chega no Brasil. Luiz Olímpio Teles de Menezes foi fundador do primeiro centro espírita, do primeiro jornal espírita, Jornal Eco da Além Túmulo. Ele pega o primeiro exemplar do jornal e manda para Kardec na França. E na revista espírita, Kardec anuncia a chegada do espiritismo no Brasil. Se dizia muito feliz que o espiritismo atravessou o Atlântico, e o conhecimento espírita estava lá, mas no final ele faz uma observação. Ele diz que se tinha uma conotação muito grande de religião ali, um caldo muito grande de religião. Ou seja, Kardec viu isso lá atrás. Kardec viu isso acontecer lá atrás, aqui no Brasil. É só olhar a revista espírita que está lá. E aí o espiritismo chega no Brasil e encontra a Igreja Católica muito forte, com a Bíblia, que é a palavra na mão, dizendo, né, que ali é a palavra de Deus. Aí chega uma coisa chamada espiritismo, dizendo que os mortos se comunicam, que existe reencarnação, e que tem um evangelho melhor do que esse aí, porque é segundo o espiritismo. Veja que problema que deu com a Igreja Católica. Muitos centros espíritas foram fechados, apedrejados, acusados de práticas demoníacas. Tivemos também a prática mediúnica muito forte com os nossos irmãos africanos, e tivemos, entre aspas, o privilégio de termos médios notáveis no Brasil, como Chico Xavier, Peixotinho, Memei, tantos outros que a gente conheceu. E essa conotação de religião veio daí, entendeu? Então, nós temos que também reconhecer uma coisa. Nós só temos o espiritismo no Brasil por conta desse pessoal da velha guarda que deu essa conotação de religiosidade, de religião. Então, nós temos que reconhecer isso. Temos que reconhecer. Nós só temos o que temos graças ao pessoal da velha guarda. Isso é um fato. Só que não era o pensamento original de Kardec. E hoje o mundo mudou. A ciência está aí. A ciência está tocando reencarnação, a ciência está tocando comunicabilidade dos espíritos, a ciência está tocando a vida após a morte. E nós espíritas não estamos sabendo. Porque ficamos presos numa religião. E tem gente querendo fazer o dogma de Kardec. Né? Então é muito complicado isso. Então, é por isso. Então, resumindo a história, porque só existe espiritismo no Brasil em volume, fazer para vocês entenderem a mediunização de tudo, a espiritização de tudo, pelo movimento espírita francês, a chegada do inconsciente com Freud, a chegada da moderna parapsicologia com Joseph Bexheim, a conotação de religião que foi dada ao movimento espírita, que foi positiva para aquele momento. Então, essa soma de situações foi que fez com que o movimento espírita apenas se perpetuasse no Brasil. Aonde eu fui, fora do Brasil, só tinha brasileiro nas casas espíritas. Interessante que eu fui falar numa casa espírita na Carolina do Norte. Aí quando eu cheguei lá, eu falei 1h30 sobre Allan Kardec. Eles ficaram encantados. Aí quando terminou, veio um senhor americano, muito interessante. Esse autor brasileiro tem algo em inglês para eu ler? Eu disse, não, ele não é brasileiro, não. Ele é francês. É francês? Mas onde é que ele mora na França? Em que cidade? Que minha esposa vai para a França. Gostaria de conhecê-lo. Não, ele já morreu. Ele morreu. Mas o cara não sabia nem, nunca ouviram falar. Agora acreditam nas obsessões,
acredito na vida após a morte, acredito nas curas mediúnicas, acredito em quase tudo que a gente acredita. Mas nunca ouviram falar na Kardec. Né? Então, é muito estranho isso. Bom, eu vou finalizar, eu falei aqui 1 hora, eu vou finalizar para vocês também poderem falar. Eu não esperava fazer essa live pelo celular, estou com pouca bateria aqui, estou com aqui, pelo menos acho que 20%, deve dar aí uns 20 minutos ainda de fala. Deixar meu querido Paulo falar, que eu concordo com 99% das pesquisas dele. 99% das pesquisas dele eu concordo. Só tem 1% que eu não concordo. Guilherme, mas eu acho o seguinte, em termos de o que a gente observa quando o pesquisador é sério, ele concorda, mas não agride o outro. Exato. E nem quer fazer o outro entender como ele entende. Ele passa a informação, cada um tira sua conclusão. Exato, por isso que eu lhe respeito e tenho você como um dos maiores pesquisadores espíritas do Brasil. E o que a gente vê no movimento espírita é justamente isso. O cara tem uma crença, que às vezes é uma distorção da realidade, e quer que todo mundo enxergue as coisas da ótica dele. Não, sinto muito. E o pior, Paulo, é quando ele tem essa situação e o argumento dele não é forte para defender o que ele defende, né? O argumento dele é muito sutil, muito leve. E se chega a pessoa aqui e fala assim, ô Guilherme, você não deve fazer isso, você tem que ser caridoso, você tem que deixar as coisas, você não pode falar nada de ninguém. Cara, me ajuda aí, né? Veja só, eu vou interromper você para concordar com você mais uma vez, porque o que acontece? Essa ala mais religiosa do movimento espírita, eles confundem tolerância evangélica com conivência criminosa. Eles confundem ser passivo com pacifista. O espiritismo ensina que nós temos que ser pacifistas, mas passivos nunca. Jesus não foi passivo. Jesus morreu na cruz e não fez o que queriam que ele fizesse. Então existe uma diferença, sermos passivo e pacifista. Temos que ser pacifistas, passivos nunca, jamais. Então, a proposta do nosso programa, né, Arthur, é justamente esse foco. É tentar mostrar esses problemas que existem aí, sem forçar ninguém. Quem quiser, segue a gente. Quem não quiser, não segue. Nós não estamos nem aí. Agora, o nosso papel de esclarecimento, igual você está fazendo em relação às psicografias, isso é a coisa que nós assumimos e estamos fazendo, e fazendo de coração. E a gente sente no seu trabalho, é isso aí. Você faz por amor à causa. Você não faz para aparecer, para querer estar na televisão, para aparecer lá no Amauri, certo? Amauri, eu fui 3 vezes. Eu convido porque sabe da seriedade do trabalho, né? Sim, é a consequência do trabalho sério, cara. A Globo me convidou para o Fantástico para fazer o programa lá, porque sabia que eu tinha 2 livros publicados sobre o assunto. Então, isso é um resultado. A gente trabalha aí. Eu tenho minha profissão, sou empresário do ramo de seguros, eu tenho uma corretora de seguros há 27 anos. Tenho minha profissão definida, tenho minha vida financeira estável. Então, eu faço isso porque gosto. Sim. Toda a renda dos meus livros é doada, não fico nada. Então, é isso aí. Então, o trabalho é esse. Né? Diferentemente de... A gente vê aí, o que a gente está vendo é pessoas, né? Não vou nem dizer palestrantes, para ninguém se sentir ofendido lá na frente, mas pessoas do movimento espírita ganhando dinheiro. Muitos foram promovidos pelo movimento espírita, que não eram tão bem de vida, mas foram promovidos pelo movimento espírita e hoje estão ricos, estão milionários, vendendo livros, sendo acusado de cobrar para fazer palestra espírita. Tem aí, né? Você citou o Zé Araújo, lá de Blumenau, né? Sim. Eu conheci pessoalmente, eu estive lá, inclusive, uma época fazendo umas palestras lá. E o trabalho dele também é seríssimo. E realmente é o médium inconsciente. Ele não sabe nem o que está acontecendo na hora que ele está dando comunicação. Então, você não vai, a nível de psicografia, você não vai ver nada maior do que aquilo ali. Aquilo ali é o máximo que é possível se fazer com psicografia. Aquilo que é para psicografia que dá para confiar. Porque o cara é inconsciente. Então, quando o cara é inconsciente, a produção vem toda do espírito. Pode ser até um espírito falsante, que é outra história. Tá? Mas a comunicação é autêntica. Um trabalho muito legal. Eu nunca o pesquisei, o Clóvis pesquisou e garante ser um fenômeno autêntico. Na época que o Clóvis esteve lá, teve uma das épocas que o Clóvis esteve lá, eu também estive lá também nessa época também. Eu confio muito no trabalho do Clóvis e o Clóvis garante, então isso. Esse aí você pode ter que confiar mesmo, com certeza. Perfeito. Bem, não temos perguntas, mas temos aqui 2 comentários que nós separamos aqui, fora os que já foram aí para a tela, né?
Primeiro aqui da Marilei Félix, como dizia Jesus, é preciso separar o joio do trigo. As pessoas precisam ter conhecimento da doutrina espírita. Assim, não vão acreditar em tudo que leem dessas psicografias. Isso é muito sério, não deveria usar de má fé, enganando as pessoas. Muito triste essas atitudes. E também quem colocou algo bastante interessante aqui, fora os outros comentários, vi na mesa de um centro espírita um dos dirigentes dizer que o arcanjo Miguel encarnou no Brasil e disse o ano para unificar o catolicismo com o espiritismo. E ninguém da mesa sequer questionou. Então, tem gente que acredita. Tem gente que acredita. Entendeu? E ele só fala isso porque ele sabe que vão ter pessoas que vão acreditar. Entendeu? Claro. É muito complicado essa coisa da mistificação. Porque aí não é questão da fraude, você também mistifica. Isso é uma mistificação. Sim. E a gente realmente, como você bem disse, Guilherme, a gente é muito criticado e eles acaba havendo uma incompleta inversão de valores. Você que está fazendo um trabalho, né? Quando a pessoa faz um trabalho de evitar com que as pessoas sejam enganadas, passa a ser atacado, enquanto aquele que está enganando, o pessoal abraça como se fosse um anjo de candura. Isso tem acontecido direto no movimento espírita. Tem acontecido em todas as esferas, não só na religião, em todo mundo. Agora, deixa eu só lhe dizer que essa mudança de paradigma que a humanidade está vivendo, então está ocorrendo aí uma grande mudança aí na mentalidade das pessoas, eu tenho notado isso. Agora, em relação a essa questão que você está falando dos médios, você tem uma ideia, você vai ficar boquiaberto com o que eu vou narrar agora. Eu ia para Nova York, ficava um colega espírita, que era membro de uma casa espírita lá, ele organizava o local para eu ficava lá na casa dele, lá e tudo. Quando nós descobrimos que aquele indivíduo coletava as informações das redes sociais, eles que são no Fantástico, eu mandei um e-mail para ele, que ele também conhecia, ele gostava do cara, eu digo, olha, isso aí ele tinha da rede social e tal. Eu mandei para alertar ele. Quando eu fui ver o processo que o falso médium me moveu contra mim, quando eu fui ver o e-mail que eu mandei para ele, alertando, estava lá, estava no processo. Ele mandou o e-mail para o falso médium. Uma casa espírita aqui em Recife, na zona sul aqui de Recife, ia trazer ele para fazer psicografia lá. Eu alertei, liguei para o presidente, mandei o material, mandei os vídeos mostrando como era que ele fazia. O cara disse, não, ele é autêntico, não sei, e ligou na minha cara, me bloqueou. E todas as conversas, todos os alertas que eu fiz, estava tudo no processo. Ele mandou tudo para o falso médico processar. E o cara precisando de uma casa espírita de classe média alta aqui em Recife, bem conceituada, aqui no bairro de Setúbal, aqui em Recife. E o cara ainda me bloqueou, ainda ficou com raiva de mim. Quer dizer, eu alertei, eu evitei, já pensou depois da matéria do Fantástico, o que é que ele ia dizer para o pessoal da casa espírita dele após a matéria? Né? Então, ele devia fazer uma estátuazinha na frente do centro espírita para mim. Que alertei ele, né? Então para vocês verem a coisa como é. Aí o que acontece? Quando um falso advogado é preso se passando por advogado, o que é que a OAB faz? Denuncia, e ele vai preso. Quando quando um falso médico, o cara vai se passa por médico, quando aí o CRM sabe, denuncia, ele no CRM, o que o CRM faz? Denuncia, ele vai preso. Quando a Igreja Católica recebia denúncia de padre pedófilo, o que é que ela fazia? Ela denunciava? Não. Ela transferiu o padre para outra igreja. Ela cobertava. Então, a ala religiosa do movimento espírita faz isso. Eles são coniventes. Entendeu? Exatamente. Não estou dizendo todos da ala, não. Estou dizendo um percentual. Aí faz isso. Fizeram isso. Estou falando baseado em fatos. Fizeram isso. Fizeram sim. E eu só fui vítima disso. Bom, a coisa é muito séria e é muito importante esse trabalho de vocês também aqui de poder estar divulgando essa nossa pesquisa, porque a coisa está muito séria. Vocês viram as psicografias que eu narrei para vocês, que tem de gente famosa. Muito cuidado, minha gente, com essas psicografias de gente famosa, de ator, de cantor morto. Quando morre alguém, eu fico esperando. Não dá um mês. Aí aparece. Porque isso dá visualização.
monetiza o canal, o cara ganha dinheiro, rapaz. Isso mesmo. Psicografia do Gugu, tem umas 10. Psicografia do Raul Seixas, livros tem pelo menos 5. Cada um, Raul Seixas, está diferente no plano espiritual. Eu não sei em qual deles acreditar. Então é muito difícil. Ou a gente põe a razão na frente, ou a gente vai, nós vamos afundar junto com a doutrina espírita. Muito bem, é isso mesmo. Isso aí, Guilherme. Perfeito, perfeito. Bem, nós sabemos que o Guilherme está com falta de bateria, mas ele pediu, né, para que nós mostrássemos um vídeo, um vídeo curtinho. Isso. Né? Deixa eu explicar antes o que é esse vídeo. Esse vídeo foi um trabalho que foi feito na Universidade da Bélgica, se eu não me engano. E eles juntaram um grupo de alunos e levaram um cara se passando por médium. E se chamavam um aluno, armaram uma tenda na frente da universidade, e o aluno ia passando, eles chamavam alunos, olha, o aluno sentava na frente do suposto médium paranormal, e ele começava a falar da pessoa. Você, na noite passada, gastou 700 euros no seu cartão de crédito. Você foi para ontem à noite, você estava na boate tal. E o pessoal tudo espantado, sem acreditar, tudo enaltecendo o paranormal, o médium. No final, ele mostra onde foi que ele coletou as informações. Pode passar aí para o pessoal ver. Dag Fien. Ik zie een school tegen Antwerpen. Ja. Insecten. Alsjeblieft. Ik voel 2 insecten op je rug. Kan dat? Ja, vlinders. Slovenië? Nee. Een moto. Oranje. Pas erop. Zenith? Oui. Oui, bien. Je hebt een vriendin. Julie de... Ja. Een boeiend liefdesleven. 3, 4... De vierde, daar zwijg ik meestal over, dus dat weten niet veel mensen. Ben je spierscheur? Maison rouge, balcon... Blanc. Ja. Ik zie geld, ik zie transacties, maar kent je rekeningnummer van buiten? Ik denk dat ik het wel weet. Het staat wel negatief op je bankrekening. Ja? 9, 7... Last month, you spent €200 on alcohol. Vorige maand €300 aan kleding gespendeerd. 8, Ja. 5. Voor een huis dat van de eigenaar gaat veranderen. €795.000. Ja, eigenlijk. 41. Ja. Is dat juist? Ja, dat is juist. Oh my god. Oh nee. Ah, dat is, ik weet niet hoe eng.
aí. Legal. Olha aí, que maravilha. E ainda a turma que cai, e o pior não é isso, rapaz. Quando a turma recebe uma carta dessa de internet, a turma acredita mesmo. Quem recebe a carta, você pode mostrar, provar, e não acredita. É feito umas coisas que a gente vê por aí, que a gente conta e ninguém acredita. É a mesma coisa. Mas é isso. Vamos continuar o trabalho, né? E alertando as pessoas aí. Tem muita gente aí fazendo um trabalho sério. A gente está ultimamente tem mostrado os médios autênticos, que também é uma forma também de ensinar as pessoas a mostrar o fenômeno autêntico, levar para as pessoas quem está fazendo um trabalho sério. Né? É isso que a gente está fazendo ultimamente. Tem levado os médios sérios para as casas espíritas sérias, para que eles possam poder contribuir, poder se doar nesse trabalho de amor, de caridade, levando a certeza da imortalidade da alma. Muito bem. Perfeito, Guilherme. E avisar as pessoas o seguinte, ao nosso movimento espírita, o seguinte, que isso não é falta de caridade, não é mesmo? Não. Isso aí é compromisso com Kardec. Kardec escreveu 2 capítulos orientando os espíritas como agir diante da fraude. Kardec não foi tolerante, Kardec foi duro com quem saudava. É só olhar na pergunta 313 do Livro dos Médiuns, quando Kardec colocou essa pergunta lá e publicou, e dizendo o seguinte, que é dever de todo espírita ou espiritualista, quando encontrar um médium fraudando com a boca na botija, ele usa a expressão com a boca na botija, desmascará-lo. E se torna um verdadeiro dever. E ainda fala em prevaricação, ainda fala nisso. Quer dizer, então, tem que desmascarar mesmo. A orientação dele, inclusive, na passagem lá de São Luís, que ele também fala isso. É melhor que um caia do que vários outros caiam e sejam suas vítimas. Está lá. São Luís. Tem várias passagens na codificação onde Kardec manda denunciar o falso médium. E é isso que a gente tem que fazer, né? A orientação, seguir a orientação de Kardec. E porque a gente vê também muita gente querendo fazer o espiritismo segundo o Evangelho. Quando, na verdade, o Evangelho é que tem que ser segundo o espiritismo. Porque o Evangelho, pelo Evangelho, não explica o espiritismo, mas o espiritismo explica os evangelhos. A concepção espírita ela é maior do que a concepção evangélica. Por isso que o Evangelho tem que ser segundo os seus postulados. E não o espiritismo ser segundo o Evangelho. E o que a gente vê é isso aí, é uma turma fazendo o espiritismo segundo o Evangelho. E não o contrário, não fazer o Evangelho segundo o espiritismo. Exatamente. E João já alertava, né, inclusive, não acreditais em todos os espíritos. E a gente poderia dizer, não acreditais em todos os médiuns, né? É a mesma coisa, pois é, a mesma coisa. Mesma coisa. Muito bom. Então, agradeço. Mas eu acho que não vai demorar muito tempo para acabar, não. E tem essa tendência no movimento espírita, né, onde a pessoa vê todo aquele que está se dizendo ali médium ou espírita como alguém acima de quaisquer suspeitas, e não é bem assim. Né? Exatamente. Mitificação da figura do médium. E não só do médium, não, do palestrante espírita também. Também. Mitificam, transformam o médium no mito. Aí você vai ver na codificação, Kardec deixou claro quem é o médium. O médium é uma pessoa comum, o médium é uma pessoa normal como qualquer outra. Kardec deixou isso claro. Mas foi Chico, nas obras de Emmanuel, quem explicou bem melhor quem era o médium. Diz que o médium está lá claramente, o médium em sua generalidade não são missionários. Aliás, médium missionários são conhecidos. Foi um médium missionário. São almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram de maneira o curso das leis divinas e que resgatam sob severos compromissos e ilimitadas responsabilidades o passado obscuro e delituoso. Você vê a lei de Deus como ela é perfeita, né? O indivíduo aprontou, a gente acha que vai ter que punir, né? Porque aprontou, punir. Não, aí Deus a espiritualidade deu uma segunda oportunidade. Ele veio com o perispírito expandido, veio com a mediunidade para se sacrificar em favor do grande número de almas. Ele deu a oportunidade, deu a segunda chance, né? Porque a lei de Deus, ela fala 3 vozes. A primeira voz é a voz do amor. Aí você não atende porque não entende. Aí vem Deus na segunda pessoa, que é a voz da razão. Aí você não atende porque não entende. Aí vem Deus na terceira pessoa, que é a voz da dor. Aí você atende porque entende. Uns precisam de pão, outros de pau.
Então ele vem com a mediunidade para trabalhar. Aí ele não trabalha, não se doa, aí vem a dor mais na frente. Entendeu? Por isso que o médico tem que trabalhar. Chegou minha hora aqui, já está acabando, vai estar dando um sinal aqui já para acabar a minha bateria. Queria agradecer. A próxima vez a gente faz outra. A gente faz outra com celular e eu me programo melhor, porque foi um problema com a internet aqui. Tudo bem. Perfeito, Guilherme. Paulo e você, Arthur, pela oportunidade. E vamos em frente. Depois, se quiser saber o nome de quem está enganando, eu falo em off aqui, depois, para vocês saberem aí. Aí, se vocês quiserem dizer, vocês podem dizer. Paulo, então, suas últimas considerações. Nós agradecemos Quem quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, vem aí, pode me adicionar no Instagram, Guilherme Velho, ou no Facebook, já está lotado, mas tem o YouTube. Lá no YouTube a gente tem várias palestras, inclusive a matéria do Fantástico está lá para vocês verem. Inclusive, após a matéria do Fantástico, eu fui homenageado no Senado Federal, né, pelo senador Eduardo Girão. Ele fez uma homenagem lá, né, enaltecendo a minha coragem de ter denunciado. E ele é um deputado espírita, né? Então ele falou lá. E foi bem interessante para mim. Eu fiquei muito feliz de ter o reconhecimento. Isso aí do Senado Federal. E é isso, meus irmãos. Muita luz para vocês, muita paz, que os bons espíritos possam estar sempre presentes aí na vida de cada um de vocês. E vocês também que estão aí assistindo essa live com a gente. Muita luz para vocês. Falou, Guilherme. Agradecemos a sua presença aí. Nos colocamos à disposição. Quer falar algum tema aí dentro dessas coisas aí? O nosso microfone, Arthur, está aberto, tá? Só marcar, não tem problema nenhum. E um forte abraço para quem esteve aí na live de hoje, né? E até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Valeu. Maravilha. Então, pessoal, estamos, então, encerrando o Polêmica Espírita de hoje. Como vocês puderam ver aí, tivemos a participação do Guilherme Velho, trazendo aí os resultados das suas investigações, das suas pesquisas. E na próxima quarta-feira, às 20 horas, isto é, 8 horas da noite, estaremos aqui de volta em mais um Polêmica Espírita. Até lá, pessoal. Obrigado mais uma vez. Uma boa noite a todos. Tchau, tchau.